5 lições de Filipenses 4 que todo cristão precisa aprender. Shalom pessoal, shalom povo lindo. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração de manhã, mais um café com Celeste, mais um tempo na presença do Senhor, meditando sobre a sua palavra. Pegue sua Bíblia, pegue seu café, pegue seu chá, um copo de água e respire fundo e abre o seu coração. Prepara o seu coração porque hoje nós vamos falar de uma das maiores batalhas da vida cristã. Irmãos, muito bem-vindo a você que está chegando novo nesse canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajude esse ministério a crescer e a alcançar outras vidas. Aqui falamos de Deus, falamos de um Deus vivo, da palavra que é vida, de um Cristo ressurreto que deu sua vida para nós. Cristo é o centro desse canal e Cristo é o centro da minha vida. Não falamos de religião, falamos da salvação, falamos da graça, falamos da obediência à palavra de Deus e falamos da prática daquilo que nós aprendemos e, sobretudo, um testemunho vivo e real, que eu sou o testemunho vivo de Deus. Respire fundo e abre seu coração. Tenha um coração ensinável. Irmãos, vamos falar hoje da batalha na mente. Quem está governando a sua mente? Muita gente pensa que a maior guerra está fora. A maior guerra é física. Por exemplo, eu estou enfrentando a enfermidade já há alguns anos. As pessoas acham que a minha guerra é física. Não, não tem nada a ver, gente. A minha guerra é espiritual. Todos sabem que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra seres espirituais dominadores desse mundo. Mas nós servimos a um Deus vivo. Eu sou uma escolhida do Senhor. Eu sou filha amada de Deus. Eu fui chamada para pregar o Evangelho de Cristo, para levar a boa nova às pessoas. Eu sou a evangelista do reino. É isso que eu sou. Eu sou coerdeira com Cristo. Eu sou a luz do mundo, sal da terra. A palavra de Deus fala. Irmãos, é tão importante declarar a palavra na sua vida e não se deixar dominar pelo inimigo. Irmãos, nossa mente é um campo de batalha, de sujeira do inimigo. Mas nossa mente, ele é também templo do Espírito Santo. E quem domina a nossa mente é o Espírito Santo. O Espírito tem que dominar e não as sujeiras que o inimigo tenta colocar. Irmãos, muita gente pensa que a batalha contra pessoas é contra aquele que me criticou, é contra aquele que me julgou, é contra aquele que me estuprou, é contra aquele que me violentou, é contra aquele que não gosta de mim, é contra aquele que me julga à toa sem me conhecer. Não, e não está nas pessoas. A batalha não está nas circunstâncias, a batalha não está nas portas fechadas, a batalha não está nas perseguições, a batalha não está nos problemas financeiros e nem nas doenças. Mas muitas vezes a maior guerra começa dentro de nós, e falo por experiência, dentro dos pensamentos, dentro das emoções, dentro da forma como interpretamos a vida. E sobretudo, gente, a batalha está dentro daquilo que aceitamos como verdade. E hoje a pergunta é muito séria, pessoal. Quem está governando a tua mente? Responde. Quem está governando a tua mente? Porque se Cristo não governa a sua mente e a nossa mente, qualquer preocupação pode nos dominar. Se a palavra não governa os nossos pensamentos, a ansiedade, ela encontra espaço, o medo encontra espaço. E o inimigo, é claro, ele aproveita. Se a verdade de Deus não ocupa o centro, então as mentiras do inimigo começam a falar mais alto na sua mente. Agora, já pegou sua Bíblia? Vamos para o livro de Filipenses 4 e vamos ler o versículo de 6 a 8. Se você não tem sua Bíblia, então presta atenção. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, pega essa chave, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, nisso pensai. Olha só o contexto desta carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, gente. Isso é muito importante. Paulo não estava escrevendo sobre paz a partir de uma vida confortável. Ele estava preso, gente. Ele não estava de férias, bronzando numa praia, à beira do mar, à beira do rio, bronzando lá nas ilhas de Cabo Verde. Ele não estava numa casa tranquila, nem longe dos problemas. Não, ele estava preso, ele estava limitado, ele estava vigiado e ele estava sem liberdade, gente. Sem liberdade. Mas mesmo assim, a mente do apóstolo Paulo não estava presa. O corpo dele sim, mas não a sua mente. Seu corpo estava preso, mas a sua fé permanecia livre. Olha, eu vou te dar um exemplo de mim. De mim, porque eu sou a prova viva disso. Meu corpo está limitado, com próteses no cervical, com próteses no lombar, com próteses nos 2 joelhos, com pregos nos pés, com 3 só esse ano, mas 4 cirurgias nas minhas mãos e com um aparelho de neuroestimulador de bexiga que funciona via Bluetooth através de um telefone, como telecomando. E eu falo aqui como uma pessoa que tem uma corda vocal superficial. Irmãos, olha só, mesmo assim a minha mente não está presa em tudo que eu estou passando. Fui pisoteada por 22 anos, fui abusada, fui violentada, fui massacrada, fui traída, fui julgada, fui xingada, fui humilhada e tive filhos desviados. E 3 vezes tentei acabar com a minha vida. E essa é só uma parte daquilo que eu vivi. Uma parte, gente. Porque nem todos os detalhes dá para contar num só vídeo. O meu corpo pode estar preso com tantas limitações, mas mesmo assim, meu corpo não está preso porque levanto de cama todos os dias, faço minha caminhada todos os dias e faço aquilo que eu tenho para fazer, prego a palavra, levo o evangelho, mesmo da minha cama, como eu estou nesse momento, recuperando da cirurgia que faz só 2 dias, mesmo no meu quarto, eu fiz do meu quarto um altar, eu levantei um quarto de guerra, dentro da minha casa tem um altar de Deus levantado. Não é estátuas, não é estátuas de madeira onde as pessoas ajoelham diante, não, meus joelhos com próteses se ajoelham diante de Deus vivo, todo poderoso, único, suficiente. Gente, o corpo de apóstolo Paulo estava limitado, mas sua confiança em Deus permanecia firme, assim como a minha hoje. É por isso que essa palavra me toca tanto, porque eu levo a minha experiência, a experiência do apóstolo Paulo. Ele estava preso de uma forma diferente. Mas, irmãos, Filipenses é uma carta tão poderosa, eu convido você a ler essa carta de Filipenses. Ele não tem muitos capítulos, mas são capítulos que vai mudar a visão da sua mente e vai mudar a sua vida. Paulo fala de alegria em meio à prisão, é o que eu sinto, alegria em meio à dor, alegria em meio ao sofrimento, alegria em meio às limitações. Sabe por quê? Porque a minha alegria não vem das circunstâncias ou das pessoas que vivem comigo, que convivem, não importa. Minha alegria vem de Cristo que vive em mim, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive através de mim. Paulo fala de alegria em meio à prisão, Paulo fala de paz em meio à prisão, paz que seria todo o entendimento que eu amo falar com vocês, fala de pensamento correto em meio às circunstâncias difíceis. Temos que meditar na palavra, não nas circunstâncias, temos que meditar no evangelho, não nas dores
ou naquilo que você está passando. Para de murmurar, para de choramingar, para de nhenhenhé, para de mimimi. Claro, é fácil, Celeste. Quem vai te dizer que é fácil? E quem falou que iria ser? Jesus falou em algum momento? Não. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu, Celeste, sou coerdeira com ele, que meu Cristo já venceu o mundo, então eu já sou mais que vencedora nele. Romanos 8:37. Se você for procurar a palavra impossível na Bíblia, não tem, porque para Deus não haverá impossível. Lucas 1:37. Aqueles que me conhecem sabem que esses versículos me acompanham. Não tema, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te segurarei com a minha mão direita. Gente, quantas promessas! Quantas promessas! Paulo fala de contentamento em meio à felicidade, à necessidade. Paulo fala de pensamento correto em meio às circunstâncias difíceis. Isso nos ensina uma verdade profunda, pessoal. Se você presta atenção, as circunstâncias podem pressionar a nossa vida, mas não precisam governar a nossa mente. Pegou a chave? E eu falo por experiência, gente. Não é qualquer pessoa que está te falando. A Bíblia fala e eu confirmo com a minha vida, com aquilo que eu estou atravessando. Paulo estava preso por fora, mas livre por dentro. Eu posso estar limitada com meu corpo, mas a minha mente está livre em Cristo Jesus. E muitas pessoas hoje estão livres por fora, mas presas por dentro. Ao contrário, presas do medo, presas na ansiedade, presas na culpa, presas na comparação, vivem se comparando com os outros, presas nas lembranças, invejas, presas em pensamentos que ferem a alma. Por isso está... Gente, olha só. Tira foco do sofrimento. Esta palavra é tão necessária hoje. Compartilha com outras pessoas, com alguém que você acha necessário ouvir essa palavra. Não compartilha para ajudar a Celeste a subir, que Celeste não precisa subir aos olhos de ninguém. Celeste só precisa subir aos olhos de Deus. Eu só preciso agradar a Deus, obedecer a sua palavra. Faço aquilo que Ele me mandar. Agora é com você. Faça a tua parte também. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas, pessoal, cadê a obediência desse versículo? Paulo não está dizendo que não teremos problemas. E nem Jesus falou. Ele não está dizendo que não teremos responsabilidades. Eu fui mãe e pai para meus filhos. Ele não está dizendo que cristão nunca se preocupa. O que Paulo está ensinando é que a preocupação não pode se tornar senhora da nossa vida. Você está pegando a chave? Escreve no comentário, peguei. A ansiedade não pode ocupar o trono do coração. O medo não pode governar as decisões. Quando Paulo diz, por coisa alguma, ele está mostrando que nenhuma área da vida deve ser entregue ao domínio da ansiedade. Nem família, nem filhos, nem netos, nem saúde, nem pais, nem irmãos, nem finanças, nem futuro, nem ministério, nem saúde, nem decisões difíceis. Nada deve ocupar o lugar de Deus dentro da nossa vida. Jesus é 100% no centro. Irmãos, antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aqui Paulo nos dá o caminho. Ele não diz apenas, não fique ansioso. Ele ensina que o que nós devemos fazer com aquilo que tenta nos inquietar. É o que eu estou fazendo hoje. Você acha que eu estou aqui? Faz 40 horas que eu saí de uma cirurgia, faz 15 dias que eu saí de uma outra. Irmãos, 19, não é 19 sopro, é 19 rachadura. E não dos simples. E não estou falando nem da cesariana que eu tive. Só cirurgias de doenças. E pessoal, eu não foco nisso. Eu tenho a minha mente livre em Cristo. Irmãos, Ele falou, não fique ansioso. Ele ensina o que fazer com aquilo que tenta nos inquietar. E hoje estou confirmando aqui esse ensinamento através da minha vida, da minha experiência. Quem me conhece sabe das minhas lutas. Leve para Deus.
Transforme preocupação em oração. Pega essa chave. Olha só. Medita na palavra e não nas dores. Transforme preocupação em oração. Vai no monte, sai do monte das cobertas, gente. Chega. Tá frio, tá chovendo. Não pode. Sai do monte das cobertas. Transforma medo em súplica a Deus. Transforma angústia em entrega. Você acha que é fácil para a Celeste todos os dias? Eu estou limitada com as 2 mãos. Meu filho trabalha o dia inteiro. Aliás, ele está numa formação. Eu estou o dia inteiro, às vezes, em casa sozinha. Se eu não tenho visitas da minha família, eu estou sozinha, com as 2 mãos limitadas. Mas você acha que eu estou meditando? Eu não posso mais, eu não aguento mais. Não, eu agradeço a Deus todos os dias, eu louvo. Gente, quando eu não posso orar, eu canto, eu louvo. Louva a Deus, adore, o tempo todo. Transforme medo em oração, transforme angústia em entrega a Deus, transforma pensamento pesado em conversa com o Papai do Céu, nosso Abba, nosso Deus grandão. A oração não é fuga da realidade, pessoal. A oração é levar a realidade para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Pela oração e súplicas com ação de graças, a palavra fala. Paulo fala de oração, súplica e gratidão. Oração é comunhão, súplica é clamor e gratidão é confiança. Pegou a chave, gente? Isso significa que mesmo quando pedimos, também reconhecemos que Deus já tem cuidado de nós. Quem só pede pode se perder na ansiedade, sabia? Mas quem pede com gratidão, lembra que Deus já foi fiel antes. Até aqui o Senhor nos ajudou. E se Ele foi fiel antes, Ele continuará sendo agora. Por que Ele não vai ser? Se eu já passei todas as tempestades até agora, por que eu vou ter medo da chuva que está caindo? Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Irmãos, essa paz não é explicável pela lógica humana, sabia? Quando eu falo de paz, as pessoas não entendem. Quando as pessoas me vejam sorrindo, elas não entendem. Quando eu estou motivando, elas não entendem. É uma paz em meio à luta. Paz nos hospitais. Eita, já visitei quase praticamente todos os hospitais da Suíça. Suíça alemã e Suíça francesa. Mas sempre tive paz. Eu vou vos contar uma anedota. Um dia teve um capelão que foi me visitar num hospital. Eu estava muito mal. O capelão chegou lá. Eu tinha minha Bíblia. Sempre vou para o hospital com minha Bíblia, meus livros cristãos que eu preciso, às vezes, de procurar alguma informação, anotações que eu faço. Enfim, breve. O meu quarto cheira a Jesus. Só para facilitar. Olha, ele entrou lá, começou a falar. De repente, eu já estava tão empolgada, gente, porque quando eu falo do meu Jesus, eu me empolgo. Eu já estava tão empolgada que eu estava ali, o homem era católico, pessoal, evangelizando o homem. Eu estava ali dando ânimo para ele, eu estava aí dando direção, eu estava aí dando promessas. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, eu já tenho mais de 30 anos de carreira de fazer isso nos hospitais e é a primeira vez que eu entro num quarto, eu é que saio cheio de energia, eu é que saio com fé, eu é que saio confiante. Deus nos usa até nos piores momentos da nossa vida. Deus nos usa no leito do hospital, na sala de cirurgia. Irmãos, seja instrumento, seja luz por onde você passar. Sente paz em hospitais, paz antes das cirurgias. Eu sempre estou em paz, eu vou lá. Gente, eu não tenho veia, minhas veias não estão mais palpáveis. Eu sempre sofro com isso para falar para vocês, porque eles fazem muita picada antes de encontrar a boa veia, às vezes arrebenta. Pessoal, mas eu nunca murmuro, eles nem entendem. Paz quando o problema ainda existe. Tudo isso é pela força do nosso Deus. Quando procuramos Ele, Ele está presente, Ele nunca foge de nós. Nós é que fugimos dele. Essa paz não vem da ausência de problemas, ela vem da paz da presença de Deus, pessoal. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra guardará traz a ideia de proteção, gente. Como um soldado guardando uma cidade. Imagina soldados ao redor da sua casa, guardando sua casa. Soldados de anjo renovados, cheios de vigor. Deus promete guardar o coração e a mente daqueles que levam tudo a Ele em oração.
Isso é muito profundo, porque muitas vezes pedimos para Deus mudar a situação, mas antes de mudar a situação, Ele guarda o nosso interior. Ele guarda para que a dor não nos destrua. Eita, guarda para que a ansiedade não nos domine. E Ele nos guarda para que o medo não nos paralisa. Não, pessoal, medo tenta nos paralisar sempre. Guarda para que a nossa fé não mora no processo. Olha Filipenses 4:8, nisso pensai. E Paulo não apenas manda rejeitar a ansiedade, mas ele ensina a escolher o alimento na mente, gente. Nisso pensai. A mente precisa ser alimentada assim como a tua barriga. Mas só que a mente precisa ser alimentada com a verdade, com pureza, com justiça, com aquilo que edifica, com aquilo que vem de Deus, porque a mente não fica vazia. Se não for preenchida pela palavra, será preenchida por medo, comparação, culpa, preocupação e distrações. Tá pegando? E olha só Romanos 12:12, que eu sempre entrego para você, porque é tremendo esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação começa na mente. Uma mente renovada produz uma vida alinhada com Deus. Pegou a chave? 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nem todo pensamento deve ser aceito, pessoal. Rejeita. Alguns pensamentos precisam ser confrontados. Alguns pensamentos precisam ser rejeitados. E alguns pensamentos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Isaías 26:3 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz está ligada, pessoal, à mente firme em Deus. Não mente firme no problema, na dor, no sofrimento. Não mente firme no medo. Mente firme no Senhor. Provérbios 4:23 confirma sobre tudo o que se deve guardar. Guarda teu coração porque dele precedem as fontes da vida. O coração precisa ser guardado, gente. A mente precisa ser guardada. A alma precisa ser guardada. Porque aquilo que governa dentro de nós, no interior, influencia a forma como vivemos por fora todos os dias. E para terminar, eu tenho 5 lições que eu deixarei aqui antes de fechar esse vídeo. Mas antes eu quero te falar do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina o caminho e corrige pensamentos escuros. Pegou a chave? A lição 1. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. Existem pensamentos que vêm da dor, pensamentos que vêm do medo, pensamentos que vêm da rejeição, pensamentos que vêm dos traumas vividos, que vêm da palavra que pessoas lançaram sobre nós, pensamentos que vêm das mentiras do capeta, do inimigo. Por isso não podemos acreditar em tudo que passa na nossa mente, pessoal. Campo de sujeira, não esquece. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Isso significa que o cristão não pode viver sendo arrastado por qualquer pensamento. Irmãos, quando vier esse pensamento dizendo: você não consegue, você é fraca, a palavra de Deus responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando vier o pensamento dizendo: Deus te esqueceu, Deus esqueceu de você, a palavra responde: ainda que uma mãe se esquecesse do filho, eu não me esquecerei de ti. Eita glória! E quando vier pensamento dizendo: não há saída, Celeste, não tem mais saída, tudo está fora do controle, a palavra responde: nada sai do meu controle, eu sou o caminho. Pensamento que não se alinha com a palavra precisa ser confrontado com a palavra. Irmãos, lição número 2, a ansiedade cresce quando a oração diminui. Paulo diz: não estejais inquietos, antes apresentem seus pedidos diante de Deus. Isso nos mostra que a oração é o caminho bíblico para lidar com a ansiedade. A ansiedade nos faz conservar com um problema, conversar, perco até a palavra, conversar com o problema, falar com o problema, na linguagem da Celeste. A oração nos faz conversar com Deus. Irmãos, meu português está se melhorando todos os dias para a glória do nosso Deus. Olha só, ansiedade aumenta medo, oração aumenta confiança,
A ansiedade pergunta, e se der errado? A oração declara, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Irmãos, não significa que tudo será resolvido imediatamente, mas significa que o peso deixa de ser carregado sozinho. E muitas pessoas estão cansadas porque carregam peso de Deus, que Deus mandou entregar. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre vós toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Irmãos, não é para entregar metade, não é para entregar apenas aquilo que conseguimos controlar, é para lançar tudo, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, toda a carga. Lição número 3. A paz de Deus não depende da ausência de problemas. Filipenses 4,7 fala aqui de uma paz que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento é porque não depende da lógica humana. É possível ter paz antes da resposta. É possível ter paz durante o processo. Eu sou a prova viva. É possível ter paz quando a situação ainda não mudou. Jesus disse em João 16,33, no mundo, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não prometeu ausência de aflições, ele prometeu vitória sobre elas. A paz de Deus não é negação da dor, é presença de Deus dentro da dor. A paz de Deus não é fingir que nada está acontecendo, é saber que Deus está presente em tudo que está acontecendo. Lição 4, aquilo que alimenta a mente e fortalece ou enfraquece a fé. Irmãos, Filipenses 4,8 é uma orientação sobre o alimento da mente. Eu falei, assim como você alimenta a sua barriga, alimenta a sua mente. Paulo diz para pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Isto é muito sério, gente. Muito sério, porque não podemos alimentar a mente com lixo e esperar colher paz. Não podemos alimentar a mente com medo e esperar colher fé. Não podemos alimentar a mente com comparação e esperar colher gratidão, pessoal. E não podemos alimentar a mente com murmuração, esperar colher alegria. Aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelas conversas, vai formando o ambiente dentro da nossa alma. Por isso precisamos vigiar, pessoal, o tempo todo. Vigiar o que assistimos, vigiar o que vemos, vigiar o que ouvimos, vigiar com quem conversamos, vigiar com o que repetimos, vigiar aquilo que alimentamos dentro de nós todos os dias. E antes da quinta lição, antes de irmos para a quinta, eu quero te fazer um convite. Se esta palavra está falando ao seu coração, inscreva-se no canal. Compartilhe esta mensagem com alguém que tem lutado contra ansiedade, medo, pensamentos pesados ou cansaço emocional, enfermidades. Deixe também seu pedido de oração nos comentários. Este ministério existe para levar a palavra de Deus, oração, consolo e ensino bíblico a todos que precisam de Jesus. E se você deseja caminhar conosco, faça parte desta família de fé. Agora vamos para a quinta lição, porque ela é muito importante. Uma mente governada por Cristo aprende a descansar na verdade. Pegou a chave? A mente governada por Cristo não deixa de enfrentar batalhas, mas ela aprende a voltar para a verdade. Ela aprende a dizer, eu sinto medo, mas Deus está comigo. Eu não entendo tudo, mas Deus continua no controle. Eu estou cansada, mas Deus renova minhas forças. Eu tenho perguntas, mas minha fé permanece firme no Deus Todo-Poderoso. Romanos 12:2, mais uma vez, fala de renovação da mente. Isso não acontece apenas uma vez, é diário, é todos os dias. A cada manhã precisamos entregar nossos pensamentos ao Senhor. E a cada noite precisamos entregar as preocupações ao Senhor. Irmãos, a vida cristã exige uma mente rendida a Cristo, porque onde Cristo governa, a mentira perde força. E onde Cristo governa, a ansiedade não reina. Onde Cristo governa, a paz encontra morada, gente. Pegou essa chave? A gole da celeste. Toma esse gole. A mente que se alimenta da palavra aprende a reconhecer a voz de Deus no meio do barulho da vida. Pegou essa é a gole da celeste, entrega isso para outras pessoas. Pai querido, muito obrigado por cada ensinamento, por cada palavra. Espírito Santo, obrigado pela sua companhia. Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Nesta manhã me coloco diante de ti, não apenas para pedir bênção, não apenas para começar mais um dia, mas para entregar ao Senhor a nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, tudo aquilo que tenta nos dominar por dentro. Senhor, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, minha família debaixo da cobertura do sangue de Jesus por completo, meus pertences, objetos, eletrodomésticos, tudo que eles têm também debaixo da cobertura de
Sangue de Jesus, perdoa, Senhor, nossos pecados, seja de pensamento, seja de ação, seja de omissão. Pai querido, a tua palavra nos ensina em Filipenses 4 que não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas que devemos apresentar diante de ti os nossos pedidos pela oração, súplica e ação de graças. Pai, então nessa manhã nós apresentamos em concordância diante de ti tudo aquilo que tem pesado sobre a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos os medos, preocupações, ansiedades, perguntas, dores escondidas, decisões difíceis. Apresentamos aquilo que ninguém vê, ninguém entende. Apresentamos aquilo que ninguém sabe. Apresentamos aquilo que carregamos em silêncio. Pai, nós declaramos a tua palavra sobre a nossa vida, conforme Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Firme a nossa mente, Senhor, está no Senhor. Firma, Pai, firma a nossa mente em ti, firma, Senhor, os nossos pensamentos na tua verdade, firma o nosso coração na tua presença, firma a nossa fé nas tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo pensamento que não vem de ti, todo pensamento de derrota, de morte, de desistência, de culpa que já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Rejeitamos pensamentos de medo que tenham paralisado nosso propósito, rejeitamos pensamentos de inferioridade, de comparação, Senhor. Pensamentos, Pai, que de mentira, toda mentira que tenta se levantar contra o conhecimento do Senhor. Conforme 2 Coríntios 10:5 fala, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, que a nossa mente obedeça a Cristo, que nossas emoções se submetam a Cristo. Pai querido, que nossa vontade se renda a Cristo, que nossas decisões sejam guiadas por Cristo e que nossas palavras sejam filtradas pela tua palavra. Pai querido, visita agora cada pessoa que está ouvindo essa oração, visita minha família, visita meus filhos nesse momento, renova a mente deles, visita meus irmãos, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, meus pais, visita quem acordou com ansiedade, visita quem passou a noite sem dormir, visita quem está cansado de lutar, quem está chorando escondido, quem está com medo do futuro, visita quem recebeu uma notícia difícil, Pai, e quem está aguardando exames, respostas, visita quem está esperando uma cirurgia, quem sente dores no corpo, Pai, quem sente dores na alma, quem perdeu ente querido, Pai, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde agora os corações e as mentes em Cristo Jesus, e que a paz entre nos quartos, que essa paz entre nos hospitais, que entre nas casas, que entre nos lares sem conflito e que entre nas famílias feridas. Que essa paz alcance mães que choram pelos filhos, que essa paz alcance pais que não sabem mais o que fazer, que alcance filhos afastados, desviados, que essa paz alcance pessoas que estão à beira de desistir, Pai. Pai querido, nós declaramos vida, declaramos esperança, renovo, declaramos a última palavra pertence ao Senhor. Senhor, nós intercedemos pelos nossos filhos, intercedemos pelos nossos netos, intercedemos pelas futuras gerações, conforme Isaías 54:3, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Nós declaramos que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que eles serão ensinados pelo Senhor e que nossas netinhas, eu tenho 2 netinhas, elas serão guardadas pelo Senhor. Declaramos que esta geração será alcançada pela graça de Deus, que aquilo que o inimigo tentou roubar será restaurado pelo poder de Jesus. Guarda nossos filhos das influências, guarda nossos filhos dos caminhos da morte, guarda nossos filhos da confusão deste mundo, guarda nossos filhos da rebeldia, guarda nossos filhos das feridas não tratadas e atrai cada um para perto de ti. Pai, nós oramos pelas famílias, restaura, Pai, restaura casamentos, restaura diálogos, restaura os lares, vínculos quebrados, o amor, o perdão, a confiança, restaura aquilo que precisa e que parecia
perdido, Pai, onde existe grito traz paz, Senhor, onde existe frieza traz amor e onde existe mágoa traz cura. Pai querido, se existe algum orgulho, leva humildade, Pai. Nós intercedemos pelos enfermos, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, cirurgiões, pelos cuidadores, pelos que estão em tratamentos, pelos missionários, pelos que enfrentam doenças crônicas, diagnósticos difíceis, pelos que sentem dor todos os dias, Pai, pelos que já ouviram palavras duras dos médicos. Senhor, nós declaramos Jeremias 30:17, eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Visita com cura, com consolo, com força, com direção e com provisão, e nós intercedemos pelos sem-abrigos, famintos, refugiados, órfãos, viúvas, aqueles que estão em guerras, idosos abandonados, pelos que vivem nas ruas, pelos que não sabem se terão alimento hoje, pelos que perdem tudo, Pai. Levanta pessoas generosas, comprometidas, dispostos. Levanta mãos que repartem o pão, Pai. Levanta corações que não se acostumam com a dor do próximo. Pai querido, intercedemos pelas nações, pela Suíça, pelo Cabo Verde, pelo Portugal, pelo Brasil, pela Israel, pelas nações em guerra, pelas nações em pobreza, a África inteira, pelas nações que ainda não conhecem o Evangelho, que o nome de Jesus seja anunciado, que missionários sejam fortalecidos, que igrejas perseguidas sejam guardadas, que portas sejam abertas para a palavra e que vidas sejam salvas, Pai. Pai querido, que os corações sejam transformados assim como o Senhor transformou meu coração. Nós oramos por todos aqueles que ainda não conhecem Jesus e que esta palavra chegue até os perdidos, que esta oração alcance alguém que está longe de Ti e que filhos pródigos voltem para casa, que pessoas frias, Pai, espiritualmente sejam despertadas. Pai querido, que os corações endurecidos também sejam quebrantados e almas sejam salvas, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa aqueles que intercedem por mim, abençoa aqueles que ajudam este ministério, abençoa aqueles que compartilham a palavra que o Senhor me dá, que entrega a outras. Abençoa aqueles que servem em silêncio e abençoa aqueles que oram por outras pessoas, mesmo enfrentando suas próprias lutas. Fortalece cada intercessor, renova cada servo, sustenta cada pessoa que tem se colocado à disposição do Teu reino, Pai. Senhor, hoje que a nossa mente seja governada por Cristo e que hoje os nossos pensamentos sejam filtrados pela palavra. Nossa boca fale vida, nossos olhos vejam fé e nosso coração permaneça firme, Pai, e que sejamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, que hoje nosso coração permaneça firme, que em tudo Jesus seja glorificado, no nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado, hoje sempre que um pensamento de ansiedade aparecer na sua vida, declare: minha mente pertence a Cristo, a paz de Deus guarda meu coração e meus pensamentos. Depois, leia novamente Filipenses 4, de 6 a 8. Compartilhe esse vídeo.